Olá, bom dia, meus queridos. Nas aulas passadas, a gente falou sobre os povos mesopotâmicos, tá? Sobre os povos da Mesopotâmia. A gente sabe que Mesos significa região entre rios, né? Meso mais pótamos, região entre rios. A gente sabe que dessa Mesopotâmia surgiram os semitas. Esses semitas, eles são os originários aí dos hebreus, dos árabes, tá? Desses mesopotâmicos surgiram os babilônicos também, né? Os povos da Babilônia, que foram famosos povos que dominaram futuramente esses mesmos semitas, mesmos hebreus e árabes, né? Dominaram quase todo o mundo da época, né? Na sua totalidade. Hoje a gente vai falar sobre outra civilização chamada também de muito antiga, né? Formada aí no século 3, basicamente no século 3, que foram os egípcios, tá? É muito interessante falar sobre os egípcios. Esses povos egípcios que ajudaram a desenvolver a nossa medicina, ajudaram a desenvolver o nosso conhecimento sobre o mundo, né? Desenvolveram. Quando a gente fala no Egito, a gente lembra de muita coisa, né? Lembra das múmias egípcias, lembra dessas pirâmides, lembra, enfim, de tantas coisas, né? É muito bom falar sobre o Egito. Tenho certeza que vocês vão se divertir. Vai ser com certeza um bom capítulo para a gente estudar, porque eu também gosto muito de falar sobre o Egito, né? Aqueles historiadores que se especializam em falar sobre o Egito são chamados de egiptólogos. Ainda não sou considerado um egiptólogo, mas gosto muito de estudar e de ler coisas sobre o Egito. Tá? Então, olha só, o Egito ele tem as três fases, né? A primeira fase, a gente vai falar aí sobre esse período, o período dinástico, período pré-dinástico, período dinástico e o período da média dinastia, tá? Do Médio Império. Antes disso, é preciso falar que a vida no Egito é como diz uma frase, que é: o Egito é uma dádiva do Nilo, tá? Quer dizer o quê? O que é uma dádiva? Uma dádiva é um presente. Sem o Nilo, sem o rio Nilo, a vida no Egito seria impossível, tá? Então, o Nilo tem 6.671 quilômetros de extensão, é o segundo maior rio do mundo, tá? Em extensão é o maior, largura não é. O tamanho de largura e tamanho é o Amazonas, tá? Mas o rio Nilo fica em segundo lugar no mundo, o maior rio do mundo. Então, ao longo desses 6.671 quilômetros, os egípcios eles ficavam sedentarizando, ou seja, fixando moradia, morando ali no leito do rio Nilo, tá? Então, sem esse rio Nilo seria impossível a vida dos egípcios, tá? Eles se fixaram ali próximo à beirada do rio Nilo. Como é que eles faziam para controlar essas altas, essas cheias e essas baixas do rio Nilo? Eles construíam diques, eles construíam barragens. Lá na atividade está perguntando, tá? Então, ao longo do tempo, eles aprenderam muito com outros povos, como os povos Ixos. Os povos Ixos eram os povos lá da Arábia, tá? Os povos asiáticos que quiseram dominar, guerrear com os egípcios. Eles aprenderam com esses povos a tática de guerras, eles aprenderam com vários povos que faziam esse intercâmbio comercial e intercâmbio cultural com eles. Intercambiar algo é trocar algo, né? Então, essa troca, intercâmbio cultural é a troca de culturas entre pessoas. Intercâmbio comercial é a troca de comércio entre as pessoas, né? Na época não existiam as moedas como existem hoje, o comércio como existe hoje. Então, muitas vezes existia esse escambo, né? Essa venda de produtos sem o uso da moeda. Alguém tem um feijão, outra pessoa tem um arroz. Olha, me dá um pouco do teu arroz que eu te dou um pouco do meu feijão. Esse é o escambo, né? A venda de um produto sem usar a moeda, trocar um produto
com o outro. Ok. Então o Nilo ele era muito bom, né? Muito importante para a vida, para essa formação desses povos egípcios. O solo tinha muito humus, né? Que graças aos micro-organismos o solo fica bastante fértil, né? Bastante úmido e fértil, propício para a plantação. Então, devido a esse rio Nilo, eles conseguiram plantar bastante ali próximo, né? Ao rio Nilo. Ok, as primeiras comunidades eram chamadas de nomos. Ainda os faraós ainda não existiam, tá? As primeiras comunidades eram chamadas de nomos. Então, os líderes dessas nomos eram chamados de nomarcas. Ainda não eram os faraós, não existiam. Esses nomarcas, eles eram o equivalente à figura do faraó, só que existiam vários, não era centralizado, entendeu? O poder não era concentrado na mão de um único faraó. O poder estava na mão de vários nomarcas, tá? Então, no ano de 3200, um senhor chamado de Menes, ele consegue centralizar. Aí sim, ele consegue criar a figura do faraó, tá? Que ele diz que o faraó seria, o faraó, ele é a reencarnação do Horus, filho de Ra, deus do sol. Ele diz, olha, eu vou criar um faraó aqui, um monarca, um rei, né, que vai ser a representação do Horus na terra. O Horus, o filho de Ra, o deus sol. Então o faraó foi criado em 3200 com essa imagem de que seria um deus, né? Seria não só um ser humano, mas um deus também. Por isso que eles obedeciam muito o faraó, tá? Então, aqui na página 94, tá falando sobre isso. Foi criada essa figura do faraó. Depois os faraós começaram a criar os seus túmulos. Muitos passaram a vida toda construindo os seus túmulos, também chamados de pirâmides, tá? Onde eles iriam colocar toda a sua riqueza e iam ser enterrados com toda a sua riqueza. As principais pirâmides são aí Quéops, Miquerinos e Quefren. Tá aqui na imagem, na página 94, tá a imagem aí das três. Olha só, por enquanto a gente vai ficar por aqui. Quero que vocês, por favor, respondam essa atividade da página 92 e da página 95 e 96, tá? Você vai unir as três questões da página 92 às 4 questões da página 95, tá? E aí na próxima aula a gente continua esse conteúdo. Tudo de bom para vocês. Um bom dia aí.